A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o tema Por que ser grato? Mas antes da gente entrar no vídeo propriamente dito, eu quero pedir sua ajuda mais uma vez. Quero pedir que você se inscreva no canal, que você deixe like, que você compartilhe, comente. Assim você estimula o YouTube a entregar essa mensagem para mais pessoas. Ajude a semear a palavra de Deus nessa terra. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero ler aqui para vocês uma passagem que está em Mateus, capítulo de número 25 e verso de número 23. Ela diz assim: Disse-lhe o seu senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quando eu meditava nessa mensagem, Deus ele trazia para mim a parábola do filho pródigo. Para a gente ter um pouquinho de contexto, eu vou fazer um resumo bem rápido aqui dessa mensagem. A Bíblia vai falar pra gente da vida de uma família, um pai e seus dois filhos. O seu filho mais novo, certa feita ali, ele resolve sair daquele lugar. Ele resolve deixar a família, deixar o pai, ele resolve viver a própria vida. Só que para fazer isso ele precisava de dinheiro, ele precisava de condições financeiras. Então o que ele fez? Ele chegou pro seu pai e falou: pai, olha, eu sei que metade de tudo que o senhor tem é meu por direito, é minha herança. E eu quero para mim agora. Eu tenho sonhos, eu tenho os projetos, eu quero fazer coisas que eu tenho pensado muito. E eu exijo essa parte, eu exijo todo esse dinheiro. Eu imagino ali que aquele pai, com um coração enorme, ele ficou meio pensativo e falou: meu filho, você tem certeza que é isso que você quer? Tem certeza que você está preparado para receber tudo isso? E eu imagino que o filho ali ficou falando: claro, pai, eu tenho, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu já pensei em algumas coisas, eu já elaborei alguns planos, eu quero fazer isso, meu pai. Então, aquele pai olha assim: tá bom, meu filho. Ele vai lá e ele entrega. Ele faz exatamente o que o filho dele diz. Ele pega, vende metade de suas posses e entrega tudo pro seu filho mais novo. E o seu filho mais novo parte para a cidade. E ali ele começa, a Bíblia vai dizer pra gente que ele desperdiça levianamente ali todos os seus bens. Ele desperdiça a sua fortuna, ele gasta tudo de forma equivocada. E a Bíblia vai dizer que certa feita, uma fome se abateu naquela terra. Uma dificuldade começou a assolar aquela cidade. E aquele jovem ali já tinha gastado toda a sua fortuna e ele começa a passar necessidade. A Bíblia vai dizer pra gente que esse jovem, ele começa a tentar ali se estabilizar, ele tenta se alimentar, ele... Imagina ali que ele resiste a voltar pra casa do pai dele e pedir ajuda. Então, ele começa a procurar emprego. E uma das funções que ele encontra ali disponíveis para ele fazer é cuidar de animais suínos, cuidar de porcos. E ali, esse homem que empregou ele, coloca ele para tratar desses animais. No momento ali de alimentar aqueles porcos, eu imagino que já estava próximo ao meio-dia, aquele jovem já com fome. Aquele jovem estava com tanta fome que ele pensa em se alimentar daquela coisa. Imagine, ele estava ali servindo bolotas, lavagem, uma comida ali imprópria para o consumo humano, só que o estômago daquele rapaz, ele estava de uma maneira que aquilo ali parecia prazeroso aos olhos dele. E ali, quando ele se encontrava naquela situação, imagina até que ele pegou um pouco daquilo ali nas suas mãos e queria ali encher a sua boca, encher o seu estômago. Ele para e pensa: o que eu estou fazendo? Ele começa ali a refletir e fala: olha, o meu pai, os funcionários dele comem muito bem, até, olha, o mais simples dos funcionários tem comida, abrigo, tem investimento, e eu tô aqui miserando, tentando me alimentar com essa coisa nojenta aqui. E ele toma uma decisão, ele pretende ali se humilhar e fala: olha, eu vou voltar pra casa do meu pai, vou falar pra ele que eu errei, que eu estava errado, que eu devia ter ficado ali perto dele, e vou pedir perdão e vou pedir para que ele me faça um funcionário, para ele me arrumar um emprego. A Bíblia vai dizer que esse jovem, ele chega ali, eu imagino ali com o cabisbaixo, com a cabeça ali olhando pro chão. Imagina ele até um pouco nervoso, ele pensando: o que o pai dele vai falar? Será que o pai dele vai aceitar? Será que esse homem ali vai me perdoar? Ele vai me permitir ali pelo menos trabalhar para ele? Só que para surpresa desse jovem, esse pai abre os braços e fala: meu filho, que bom que você voltou. E esse jovem, ele fala: mas como assim? Eu não tô entendendo. E o pai dele fala: olha, você estava morto, mas agora ressuscitou, você voltou para nossa casa. Isso é motivo de comemoração. E quando eu meditava nessa mensagem, vinha um questionamento à minha mente: qual foi o grande erro desse jovem? E apesar de ser uma pergunta muito simples, a resposta dela não vinha imediatamente. Eu comecei ali a explorar algumas possibilidades. Talvez esse rapaz tenha sido desobediente, mas a Bíblia não fala pra gente aqui que o pai tentou impedir. Ele fala simplesmente que o pai cedeu às vontades do filho e deixou ele fazer o que quisesse. Então eu pensei: talvez fosse uma falta de um objetivo óbvio, talvez um planejamento, mas eu não imagino esse jovem querendo tanto dinheiro simplesmente para sair pela rua sem saber o que fazer com ele. Eu imagino que esse jovem tinha ali projetos, ele tinha ambições, ele sabia onde ele ia se hospedar, o que ele ia fazer, como é que ele ia trabalhar esse dinheiro ali, para ele não ficar sem nada, porque ele não era um rapaz burro.
Ele era um rapaz ali sendo treinado pelo seu pai a vida inteira para herdar toda aquela fazenda. Mas por mais que eu pensasse e refletisse, não vinha uma resposta na minha mente, então eu perguntei para Deus, falei, Senhor, qual é a grande lição para se aprender aqui? Qual foi o grande erro desse jovem? E Deus, ele me falava o seguinte, olha, não foi o que esse rapaz fez, mas foi o que ele não fez. Mas como assim? Deus, ele me falava que o grande erro desse jovem, ele não valorizava aquilo que Deus, ele deu para ele. Deus, ele me fazia ver que aquele jovem, quando ele resolveu sair da casa dele, ele quis se apartar o máximo possível da sua família. Ele quis se desvencilhar, mudar totalmente o modus operandi que ele vinha fazendo todos os dias. Ele queria deixar de morar na roça para morar na cidade, deixar de fazer um trabalho manual para talvez fazer um trabalho intelectual, deixar ali de produzir para tentar revender ou coisa parecida. Mas Deus, ele me mostrava que esse jovem, ele queria se afastar o máximo possível de tudo aquilo que ele tinha, porque verdadeiramente ele não dava valor naquilo que ele tinha dentro da casa dele. E Deus, ele me fazia ver mais. Esse jovem, ele não fez isso uma única vez. Quando esse jovem começou a ter esse tipo de atitude, o coração dele foi ficando mais endurecido. Ele passou ali de ser uma pessoa simplesmente ingrata para ser uma pessoa que tinha uma certa aversão a toda aquela vida que ele tinha. Eu imagino que quando esse jovem chegou na cidade, ele não simplesmente começou a ter problemas, porque eu imagino ali que ele tinha uma quantidade limitada de finanças e ele tinha assim um certo controle sobre aquilo. Só que à medida que foi passando o tempo, ele foi vendo que esses valores só iam diminuindo e ele não tinha capacidades ali para repor esse dinheiro. Eu imagino que esse jovem, ele foi, por exemplo, se hospedar e procurou ali uma hospedagem mais barata, ou um local que ele pudesse ficar ali por um tempo, até que ele se organizasse e achasse meios ali de subsistir durante um longo período de tempo, não só dependendo daquela quantia de dinheiro que ele tinha. Só que, apesar de talvez ele ter chegado lá e visto coisas inferiores, talvez ali uma cama mais dura, talvez um local mais apertado, sem sol, talvez um lugar fedido, ou até uma pessoa mal-humorada ali na frente. Ele não olhava para aquilo lá e pensava, poxa, lá em casa, a minha mãe, ela tinha um sorriso bom, o meu quarto era bom, tinha uma luminosidade boa, o que eu pedia pro meu pai colocar aqui, ele colocava, e esse jovem não pensava nisso. Muito pelo contrário, eu imagino que esse jovem sempre olhava e falava assim, olha, aqui não tá do jeito que eu queria, mas eu prefiro permanecer aqui do que deixar o meu pai guiar as minhas escolhas, do que me submeter ao que o meu pai tá falando para mim que é melhor. Eu imagino que até na cidade ali, ele levando golpes, ele perdendo dinheiro, ele podia até lá no subconsciente pensar assim, poxa, o meu pai nunca agiria de forma desonesta comigo, essas pessoas agem, mas eu prefiro ficar aqui. Olha, eu não sei administrar. Eu imagino que ali, quando ele via aquelas moedinhas que ele tinha sendo diminuídas em quantidade, ele não parava para pensar, olha, esse dinheiro aqui na mão do meu pai se multiplicava, mas nas minhas mãos esse dinheiro se divide. Mas ele era resistente o suficiente para falar, eu não vou ceder, eu não vou sucumbir, eu vou fazer a minha vontade do jeito que eu quero, porque eu acho que assim está bom. E Deus, ele me fazia ver que esse jovem, ele foi até as últimas consequências. Esse jovem só mudou de ideia quando ele chegou lá na frente daquelas bolotas e ele não tinha mais para onde olhar. E quando Deus, ele me fazia ver tudo isso, todos esses erros, o que culminou nesse jovem chegar naquela situação deplorável, Deus, ele me fazia ver um paralelo muito grande com a nossa vida, porque muitas das vezes nós somos assim. Deus, ele me fazia ver quantas vezes eu, por exemplo, fui ingrato. Eu olhei ali um prato de arroz, de feijão ou de um ovo frito e falei, nossa Deus, eu queria tanto aqui ter uma refeição mais adequada, eu queria ter um churrasco, eu queria ter salada, eu queria ter doce, e muitas das vezes eu não dispunha daquilo no momento. Deus me fazia ver quantas das vezes eu olhei pro meu carro velho, meu carro ali que dá problema, e eu ficava reclamando, falando, nossa Deus, esse carro é horrível. Olha, qualquer coisa talvez fosse melhor que ele, porque ele não me atende plenamente naquilo que eu espero dele. E Deus, ele me fazia ver como que eu, muitas das vezes, agia como esse filho pródigo, como esse jovem ingrato. E a pergunta que Deus, ele me fazia era, por que a gente faz isso? Por que nós somos ingratos dessa maneira? Por que a gente não consegue olhar para Deus e falar assim, Senhor, obrigado por esse carro velho, porque pelo menos eu tenho um meio de locomoção. Senhor, obrigado por essa casa que eu pago aluguel. Talvez eu não tenha uma casa própria, eu não pago financiamento, eu não pago nada que é o meu, mas eu tenho um teto. Por que eu não consigo agradecer pelo meu emprego, que apesar de pagar pouco ali, ainda assim tá me sustentando, tá garantindo o pão de cada dia? Por que eu sou desse jeito? E talvez você olhe assim, olha irmão, eu sou desse jeito aqui porque eu não sou conformista. Deus me prometeu o melhor, ele fala que ele tem o melhor pros filhos dele. Por que eu tenho que me conformar com o carro velho, com a casa de aluguel, com o emprego simples e medíocre? Por que eu tenho que me contentar com tudo isso? Eu queria que Deus, ele viesse e me proporcionasse coisas melhores, porque eu vou na igreja, eu busco, eu peço, eu trabalho em prol disso e muitas das vezes eu chego ali esgotado, eu tô frustrado porque as coisas não acontecem da maneira que eu quero. E muitas das vezes eu vou compartilhar aqui com vocês que eu penso dessa maneira. De novo, Deus ali, ele estava me elucidando, ele estava me mostrando esse tipo de pensamento que agora
agora eu vejo que é um pensamento muito egoísta. E uma das coisas que Deus ele me falava, eu perguntava assim pra ele, por que, Deus? Por que eu preciso me conformar com as poucas coisas e às vezes coisas que eu julgo ruins na minha vida? Por que eu preciso me conformar com isso? E Deus ele começava a me fazer pensar em todas as histórias da Bíblia e eu conseguia ver que muitas das vezes, quando nós ganhamos tudo de maneira rápida e sem nenhum tipo de aprendizado, o que nós vamos colher lá na frente são erros e são coisas que nós vamos jogar fora. Deixa eu explicar de uma outra forma pra você. Deus ele me fazia ir, por exemplo, pra uma das pessoas que eu julgo que teve mais condições de ter uma vida perfeita na Bíblia, que é Adão. E, sabe, Adão, quando a gente vai ver, ele tinha tudo que uma pessoa pode querer. Ele tinha os anjos como guardas pessoal dele. Ele não precisava se preocupar com nada, porque os anjos do Senhor o guardavam. Ele tinha Deus ali que proporcionava tudo, sabe? Eu imagino ali que se Adão perigasse ficar doente ou tivesse uma dor, ele falava, Deus, eu tô com dor, me ajuda. E Deus só, acabou, Adão, tirei sua dor. Adão, você quer uma fruta? Ó, tem uma fruta aqui diferente, ó. Adão, você tá querendo tal coisa? Aqui, ó, eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu te amo e vou proporcionar isso pra você. E mesmo no Éden, mesmo nesse paraíso, nesse local ali, que a gente não consegue nem sonhar de tão bom que era, a gente vê que Adão, ele fez a única coisa que ele não devia, era tocar no fruto proibido. E por isso ele pagou um alto preço. Mas não só isso, nós podemos ver, por exemplo, o pessoal do Egito, o pessoal que foi pro deserto. Nós podemos ver que, apesar de Deus tirar eles da escravidão, Deus se movimentar como coluna de fogo durante a noite para esquentar aquele povo, Deus se movimentar como nuvem durante o dia para aplacar a luz do sol, Deus mandar um café da manhã, pensa, Deus fez a sua comida de manhã para você se alimentar. E a gente vê que mesmo essas pessoas tendo tudo na mão, elas murmuravam, reclamavam e nunca conseguiam sair do deserto. E Deus começava a falar para mim, olha, o jeito que você começa a sua vida não determina o jeito que você vai terminar ela, sabe? Só porque você começou bem não quer dizer que o final vai ser bom. O que nós precisamos para interligar um começo ruim de um final bom é experiência, é sabedoria, é discernimento. Nós precisamos aprender muitas coisas com Deus para a gente poder viver todo o milagre, sabe? Em Adão faltou sabedoria, faltou experiência para ele viver o jardim, faltou talvez ele aprender um pouco como que colher abrolhos todos os dias era ruim, para ele chegar lá no Éden e falar, Senhor, isso aqui é maravilhoso, eu jamais vou chegar no fruto proibido. Faltou talvez aquele povo lá no deserto, eles olhar e falar, olha, sem Deus eu não sou nada, olha, eu poderia voltar para o Egito, talvez faltou Deus ali, não querendo julgar a atitude do Todo-Poderoso, mas eu pensava, olha, manda esse povo de volta para o Egito, eles precisam apanhar um pouco mais lá para começar a valorizar que Deus estava dando água potável, que Deus estava guardando, estava livrando, estava abençoando ele todos os dias, mas por eles não ter esse tipo de sabedoria, de serem gratos, eles acabaram por perecer no deserto, ficaram rodando ali a vida inteira. E talvez você pense assim, não, olha, eu não concordo totalmente com você, pregador. Eu acho que se eu tivesse uma fortuna, eu saberia administrar ela adequadamente. Eu poderia viver com tudo isso. Mas o que Deus ele me fazia ver é que sem a sabedoria necessária, nós não vamos conseguir. E muito mais, quando Deus ele tá no negócio abençoando, nós conseguimos prosperar, não importa o quão medíocre e miserável seja a situação que a gente está vivendo. Ah, se você não acredita, vamos voltar para a Bíblia de novo. Eu vou te chamar aqui para você contemplar a história de um homem chamado José, sabe? José, ele começou de uma forma terrível. Ele chegou ali e ele foi escravizado. Imagina, chegaram para ele e falaram, José, você vai trabalhar até a morte. Você nunca vai ter mulher, você nunca vai ter bem, você nunca vai ter casa, você vai trabalhar até os últimos dias da sua vida. E se você não cumprir suas metas, você vai apanhar. O seu único direito é comer, porque se você não comer, você vai morrer. E é só por isso que eu vou te dar alimento, porque senão nem isso eu te dava. Mas o que José fazia quando essa situação se abatia sobre ele? Ele olhava, ele reclamava, como eu reclamo, como eu digo, Senhor, essa minha vida é difícil, eu não tô mais suportando, eu não aguento viver isso não. José olhava e falava, glorificado seja o nome do Senhor, obrigado Deus por essa oportunidade, obrigado por estar me ensinando, obrigado por estar comigo aqui nesse lugar, essa casa vai ser uma bênção, esse povo vai ser próspero, esse meu escravizador aqui, ele vai ter tanto que ele vai glorificar o Senhor também. Eu quero que essas pessoas progridam, eu posso não estar recebendo nada, mas eu quero ser assim porque eu estou te agradecendo pela oportunidade que eu tenho, não pela condição que eu estou vivendo, mas pelo aprendizado que eu estou tendo aqui neste lugar. E José, Deus, ele mostra pra gente na Bíblia que tudo que José tocava prosperava. Por quê? Porque José era grato. E mesmo que a recompensa dele por ter sido esse homem tão fiel fosse ser jogado numa prisão, ser humilhado, ser afrontado, terem acusado ele de tentar violar a esposa do seu mestre, ele chegou lá na prisão e ele reclamou, como eu reclamo, como eu olho ali, às vezes um prato de arroz e eu falo, Deus, não tem nenhum bifinho, nenhum feijão tem aqui. Não, ele olhou, Senhor, obrigado por mais essa oportunidade. Nessa prisão aqui eu vou fazer o máximo, eu vou trabalhar duro, essa prisão vai ser melhor, eu vou estruturar isso aqui, essas pessoas que estão trabalhando, elas vão viver o melhor, porque eu agradeço pela oportunidade que eu tô tendo. E Deus mais uma vez fazia assim, onde José colocava a
mão prosperava. Isso era habilidade unitária? Não. Isso era o resultado do agradecimento a Deus. Isso era alguma competência? Não. José saiu de lá, tinha 15, 20 anos, ele saiu novinho, ele não tinha toda essa expertise para administrar coisas tão grandes, mas Deus, ele estava ali com José falando: filho, eu tô aqui. Se você somar 1 mais 1 vai virar 10 se precisar. Se você juntar arroz com arroz vai virar até carne se você precisar. Porque eu sou feliz, porque eu estou contente com você me agradecendo por tudo. Porque Deus sabia que José não estava preparado ali para exercer a governadoria. José precisava aprender algumas coisas. Mas Deus, chegou uma hora que ele falou: esse é meu filho, esse é o cara. Ele agora, José, levanta daí que agora você vai ser governador. Nunca mais vão mandar em você, você não vai se submeter a ninguém, você vai mandar em todo mundo. Porque você fez como esse versículo aqui nos diz. Ele foi fiel no pouco e Deus colocou ele no muito. E muitas das vezes está faltando a gente ser dessa maneira. Eu não estou dizendo para você se conformar com a vida que você está levando. Eu não estou dizendo para você não olhar para o seu carro e falar: Deus, esse carro, ele está numa situação difícil, ele é velho, ele quebra, mas muito obrigado por esse veículo. Eu desejo uma Ferrari, eu desejo um meio de locomoção maravilhoso, mas hoje eu te agradeço por esse veículo. Eu estou dizendo não para você se conformar em viver o resto da vida pagando aluguel, ou então você ter aquele trabalho ali que fica no sol, que queima a sua pele, que te traz exaustão. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você agradecer pelo que você tem hoje e falar: Deus, o que eu tenho hoje não é o ideal, não é o que eu quero, mas eu agradeço por isso que o Senhor está me proporcionando, porque talvez eu não tenha a capacidade ainda de ter um emprego dos sonhos, porque senão eu faço como o filho pródigo, eu pego tudo nas minhas mãos e eu destruo tudo, porque eu não tenho sabedoria e humildade para olhar e falar: Senhor, eu não estou sabendo usar isso aqui de forma adequada. Eu não sou como José de falar: Senhor, eu tenho pouco, eu não sei o que fazer, me ajuda. Muitas das vezes, irmão, está faltando esse tipo de visualização da nossa vida, da gente ser mais grato, da gente olhar para Deus e pensar: Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei nem o que eu vou comer amanhã, mas Deus sabe até quando é que eu vou morrer. Então eu quero chamar você para esse tipo de pensamento, de você refletir, olhar e pensar: eu tenho sido grato? Eu tenho agradecido a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida? E se você não tem sido essa pessoa, meu irmão, ainda dá tempo. Ainda há chance de você olhar e falar: Senhor, até ontem eu era míope, até hoje eu não consegui enxergar dessa maneira, mas hoje eu enxergo e peço perdão por todas as vezes que eu fui ingrato pelas coisas que o Senhor me proporcionou, porque agora eu vejo que isso é o melhor que o Senhor tem para mim hoje e não é o que o Senhor tem melhor para mim perpetuamente. Hoje eu posso estar vivendo ali uma situação de escravidão, uma situação de prisioneiro, mas amanhã eu tenho certeza que eu vou ser o governador e eu te agradeço por todas as oportunidades que o Senhor está me dando. Eu quero chamar você, meu irmão, a fazer como esse verso está nos dizendo: sejamos fiéis no pouco, porque no muito Deus nos colocará. E se nós formos dessa maneira, nós vamos ouvir Deus dizer assim: bom filho, entra no gozo do teu Senhor. Repense a sua vida, meu irmão. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir mais uma vez que você compartilhe, que você mande essa mensagem para uma pessoa que vai gostar também de ouvir isso. Quero clamar você, convidar você a ser um semeador da palavra de Deus nessa terra. Que Deus abençoe você e sua família durante toda esta semana.